Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ok, estão a entrar todos pelo WhatsApp, certo? Porque na Drybox ainda não está lá o link. Aliás, está lá é já uma gravação. Para quem depois quiser ver uma gravação, está lá a gravação já. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vão-se acomodando aí, está bem? Deixa-me só aqui o WhatsApp para ver se está tudo bem. Deixa-me saber aqui se está tudo ok. Ok. Estou no sítio certo, são um bocadinho que já iniciamos. Deixem ver como é que está aqui isto direitinho. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Já iniciamos, ok? Só um bocadinho, deixem ver que eu estou aqui a ver se está tudo a entrar. Têm que entrar pelo grupo do WhatsApp, pelo link do WhatsApp, porque na Drybox já tem lá uma gravação. Por isso é que têm que entrar por aqui. Ok? Depois, quem quiser, vai ter lá a gravação para verem ou reverem a aula, ok? Verem ou reverem a aula. Deixem-me só ver se está aqui tudo. Okay. Boa tarde, boa tarde. Ok. Ora bem, prontos para começarmos? Módulo comum, 17 aulinhas, ok? Portanto, este módulo é composto por 17 aulas. Quem for à Drybox consegue lá ver. 17 aulas e 3 avaliações. Sendo que a primeira avaliação, atenção, estas avaliações são avaliações internas, não tem nada a ver com o exame teórico. Ok? Portanto, para além de todas as aulas terem uma avaliação, e eu no final da aula vou explicar isso, exatamente, Diogo, era isto que eu estava a falar agora. Portanto, todas as aulas vai ter testes temáticos e de treino associados, ok? E vai ter uma avaliação associada, uma avaliação que vocês não podem reprovar. Porque se vocês reprovarem, aquilo vai bloquear. Ok? Mas isso também vamos guardar para o final da aula para vermos isso. Ok? Porque esta aula também não vai ser muito extensa porque vamos falar, tudo o que vamos falar hoje já falámos. Ok? Portanto, é recalcar um bocadinho aquilo que já falámos nas últimas aulas. Isso é a primeira coisa. Portanto, a partir de hoje, sim, vocês devem organizar o vosso estudo com ver a aula, ok? Se necessitarem, tem lá a gravação para reverem, sempre que quiserem,
ok? Portanto, se ficar alguma dúvida, vocês podem sempre rever a aula. Entram na Drybox, vêm lá a aula, ok? Portanto, atenção a isto. Depois, fazer testes de treino. Façam 1, 2, 4, 5, 6, dependendo se estão a errar muito ou estão a errar pouco. É claro que se vocês virem que já se sentem preparados para fazer a avaliação da aula, metem as palavras-chave que eu vou dizer, ok? Metem as palavras-chave que eu vou dizer e depois sim fazem a avaliação. Estando a aula apenas e só concluída quando vocês metem as chaves e fazem a avaliação, ok? Mas vamos guardar isso para o final da aula, certo? Portanto, falta-nos 1 minuto para iniciar, dou sempre aqueles 5 minutos de desconto e, obviamente, como normalmente no início da aula há quem entre mais tarde, no final da aula, sim, eu vou explicar isso outra vez tudo direitinho. O que eu estava a dizer, as 3 avaliações são avaliações internas, ou seja, são temos a avaliação 1 que vai avaliar as vossas 11 primeiras aulas, portanto vamos andar 11 aulas seguidas, segundas, terças e quintas, segundas, terças e quintas, 11 aulas seguidas. A 12ª aula é uma avaliação, ok? Depois damos as aulas até ao final, até à 17ª aula, e na 18ª tem a avaliação 2, que é da 12ª à 17ª. E depois temos uma avaliação final, que é basicamente uma simulação de exame. Uma simulação de exame. Mas estas avaliações são todas internas, são todas para nós, obviamente, avaliarmos o vosso estudo internamente. Ok? Em relação a isso, Diogo, estás-me a dizer de meter as chaves, tu podes meter as chaves logo no final da aula. Não convém carregar logo na avaliação se não te sentires preparado, porque se entrares na avaliação e saíres e não fizeres o teste ou se reprovares, vai-te bloquear e só ao final de 48 horas é que podes voltar a fazer a avaliação. Não impede tu continuares a fazer a aula da manhã, a aula de quinta-feira, não impede de vocês fazerem isso, mas aquela aula fica por fazer e depois tens que voltar atrás para fazer. Ok? Pronto. Deixem-me só dar uma vista de olhos aqui, já falámos no final, porque eu quero ir outra vez lá à Drybox lá dentro e organizar para vocês saberem realmente o que é que têm que fazer e o que é que podem fazer e o que é que devem fazer, embora, obviamente, na aula 4 eu já expliquei um bocadinho disto, ok? Só um bocadinho que... Ok. Ora bem, vamos então iniciar. Boa tarde a todos. Mais uma vez esta aula é livre, portanto, como nós vamos abrir o curso, ok? Diogo, guardas e logo esteja desbloqueado. É aquela situação que foste tu que falaste comigo, certo, Diogo? Que assumiu uma turma errada. Pronto, não há problema nenhum. Registras as chaves, que é para comprovar que estiveste na aula e, entretanto, quando isso ficar desbloqueado, vais lá inserir, está bem? Eu já comuniquei outra vez ao técnico, estou à espera, ok? Pronto. E agora também já me perdi naquilo que ia dizer. Ok, pronto. Vamos iniciar, certo? A partir de agora, dúvidas só sobre a matéria. Dúvidas só sobre a matéria. Ok? Portanto, iniciamos a aula, tentar ao máximo cingir-nos a dúvidas relacionadas com aquilo que estamos a falar naquele momento. No final, há sempre espaço para outro tipo de dúvidas. Ok? Certo? Muito bem. Portanto, estamos na aula 6, que é a primeira aula do segundo módulo, ok? E como vocês vão ver aqui, o que nós vamos falar, nós já falámos nas aulas, quer de sexta, quer de sábado. Vamos falar no sistema de circulação rodoviário, vamos falar no acidente e vamos terminar a aula falando no tempo de reação, distância de reação, distância de travagem, distância de paragem e distância de segurança. Ou seja, vamos voltar a construir aquela tabelinha, se aumenta, se diminui, etc. Fizemos na aula de sábado. Ok? Em relação ao sistema de circulação rodoviária, quais é que são
e já estou a perguntar quais é que são os 4 elementos principais da circulação rodoviária. Quais é que são os 4? Falámos, eu não vou estar sempre a dizer o mesmo. Estou à espera das vossas respostas. Comecem já aí a responder. Ou fugiram todos? Homem, veículo, via e condições ambientais. Os 4 elementos da circulação rodoviária: homem, veículo, via e meio ambiente. Estes 4, qual é o principal? Homem, sem dúvida. Pergunta de exame. Das suas atitudes, do seu comportamento, da maneira como conduz, da maneira como reage, resulta, obviamente, e é muito importante para a circulação rodoviária e para a segurança rodoviária. Em relação ao homem, não se esqueçam, até o posicionamento das mãos no volante, a sua postura na condução, se conduz muito deitado, se não conduz, o conhecimento que ele tem do veículo, obviamente vai ser tudo importante para que ele conduza em segurança, para a segurança rodoviária. Não se esqueçam que vamos, obviamente, estudar o homem como ele pode ser condutor, como pode ser peão, certo? Alguma dúvida em relação a isto? Os dois, qual é o mais frágil? É o condutor ou é como peão? Peão. Independentemente de ser peão e de ser o mais frágil, vai ter ou não regras a cumprir? Sim. Só uma pessoa que responde? Ok, ótimo. Isto é tudo importante. São tudo perguntas que vos vão sair em exame. Ok? Em relação ao veículo, lembram-se de alguma coisa? O do veículo pode ter motor ou não. Quando a parte mais importante de vocês entenderem nisto é que quando eu vou dizer, quando vocês lerem uma regra, quando lerem uma lei, quando eu disser todos os veículos, eu estou a falar nos com e sem motor, ou seja, tanto estou a falar num automóvel, que é um veículo com motor, como estou a falar num velocípedo ou num tração animal, que é um veículo sem motor. Então, se eu digo, imagina que vamos chegar à sinalização, breve, já na próxima aula, já amanhã, e eu digo, perante este sinal, todos os veículos têm de parar. Quer dizer que tanto tem que parar o velocípedo, por exemplo, no stop, tanto tem que parar um velocípedo ou uma tração animal, como tem que parar um automóvel. Portanto, isto é algo muito importante, ok? Que vocês têm, para além da definição de veículo que têm, nem é tão importante como vocês, ao lerem o que estão a ler, certo? Perceberem o que aquilo vos está a transmitir. E quando se diz todos os veículos, está-se a falar no com motor e sem motor. Mas, quando falarmos no tema do veículo, que vai ser a aula, a partir da aula 13, 14 e 15, ok? Vocês também vão ter que perceber que vamos passar para o interior do veículo. Nós vamos estudar o habitáculo do veículo, o painel de instrumentos, a caixa de velocidades, os pedaizinhos que são os comandos do veículo. Comandos do veículo. Tudo que seja acionado pelo condutor, os botõezinhos, o volante, a manete dos piscas e ligar as escovas, a caixa de velocidades, os pedais, tudo isso são, obviamente, componentes do veículo, certo? E fazem parte e são a parte, como é que eu te explicar? Ainda agora estava a dizer e falei. Portanto, são os comandos do veículo. Mas também vamos estudar, ok? Tem alguma tradução automática? Não sei como é que, sinceramente, se tem. Está a aparecer alguma coisa? Traduzir automaticamente? Aparece alguma coisa diferente? Ok. Estava a achar estranho. Ok. Estava a ver. Estava a achar estranho ser eu.
Ah, ok. É que isso era a primeira vez que me estavam a dizer qualquer coisa desse género. Ok. Pronto. Ah, ok. Está bem. Muito bem. Importante também no tema do veículo. Nós vamos falar nos componentes do veículo. Depois vamos ver os sistemas de veículo. Atenção, há examinadores que no dia do exame de condução perguntam os sistemas do veículo. Ok? Por exemplo, sistema de lubrificação que é feito pelo óleo, sistema de refrigeração que é feito pela água, sistema de escape, sistema de direção. Portanto, vamos dar todos esses sistemas. O que eu estou a dizer não é para vos assustar, porque isso é fase a fase, é aula a aula. Ok? Portanto, não vamos despejar nada, nem vamos, vocês saberem tudo logo de uma vez. Obviamente que não. Ok? Portanto, acho que já deu para perceber como é que isto funciona. E acaba por ser simples se vocês levarem um estudo direitinho. Ok? Portanto, agora é aula a aula, vão fazendo as avaliações. No final, depois começam a fazer testes gerais. Ok? Pronto. Depois, e o veículo será sempre o elo de ligação entre o homem e a via. E como eu disse também na via, vocês vão ter que ser capazes de olhar para uma imagem e dizer aquilo é berma, aquilo é o passeio, aquilo é faixa de rodagem, aquilo é uma via de trânsito, aquilo é o eixo da faixa de rodagem, como vão ter que olhar para a imagem total e dizermos isto é uma autoestrada, isto é uma via reservada a automóveis e motociclos, e nós estamos dentro de uma localidade, nós estamos fora de uma localidade, isto é uma estrada nacional, isto é uma estrada municipal, e muitas vezes estas diferenças são até pela cor da sinalização, portanto vocês vão ser ensinados pela cor da sinalização, regra geral, identificarem o tipo de via, ok? Pronto. Em relação à via, nós já fizemos, mas eu vou buscar aqui outra vez, só um bocadinho. Ok, onde é que está aqui? Muito importante vocês terem noção disto que está aqui. Portanto, já não é novidade, portanto, eu vou ser um bocadinho mais rápido. É claro que se vocês tiverem dúvidas, eu vou repetir. O que é que nós temos no número 1? Berma ou passeio. Toda a gente já está a ver o desenho, certo? Ok? Berma ou passeio. Já agora, para completarmos, quem é que anda de regra geral pela berma ou pelo passeio? Os peões, muito bem. Depois o 5, que vai de um lado ao outro. Como é que chama isto? Faixa de rodagem. Ok? Não existe faixa da direita e faixa da esquerda. Existe, regra geral, uma faixa de rodagem. E esta faixa de rodagem, neste caso, pode ter o quê? Que é o 4. A via de trânsito. Ou seja, esta faixa de rodagem tem duas vias de trânsito. Uma via de trânsito, ou, desculpem, a via de trânsito é uma única fila. Lembrem-se sempre desta justificação. O número 3, que é a pergunta de exame, certo? Chama-se a guia. E a guia não é uma linha contínua. A guia delimita, ok, a faixa de rodagem, torna os limites da faixa de rodagem mais visíveis. Ok? O que divide as vias de trânsito é que pode ser, o que divide a via de trânsito, separa as vias de trânsito, é que podem ser linha contínua, linha descontínua, certo? Que quando existem dois sentidos, dois sentidos, chama-se a essa linha contínua, a essa linha descontínua, o eixo da faixa de rodagem. E é sempre uma linha, ou às vezes, como eu já disse, tem árvores ou tem um canteiro de flores, certo? Deste lado é num sentido, do lado contrário é sentido contrário. Ok? Do outro lado é sentido contrário. Então existe um eixo. Se for no mesmo sentido, já não existe eixo da faixa de rodagem. Ok? Pronto. Tudo junto, que é o 6.
é a via pública, ou seja, é tudo. Via pública é tudo. Certo? Atenção à linguagem que eles fazem. Via de trânsito é só uma via. É só uma fila. Esta faixa de rodagem tem uma, duas vias de trânsito. Reparem aqui. Esta faixa de rodagem tem 3 vias de trânsito. 2 num sentido e uma em sentido contrário. Qual é o eixo? Aqui. Imaginem que tem alguma coisa deste tipo. Esta faixa de rodagem tem 2 vias de trânsito, ambas no mesmo sentido, e não tem eixo. Porque não existem 2 sentidos, só tem um sentido. Entendido? Ok. Então, registrem já primeira palavra-chave, número 23. Primeira palavra-chave, aula 1 do MCOM, número 23. 2, 3. Ok? Muito bem. Parte seguinte. Falta-nos então dos 4 elementos o meio ambiente. E o que é importante no meio ambiente? Ou seja, é ou não é importante? Sem dúvida. Porque as diferentes condições que nós podemos encontrar enquanto conduzimos vão variando de meio ambiente para meio ambiente. E pode ser a nível de condições ambientais, ou seja, a chuva, a neve, o vento, por exemplo, ok? Como simplesmente pode ser o aspecto, o dia, conduzir de dia, conduzir à noite, e as características da condução urbana, urbana dentro de uma localidade, não urbana fora de uma localidade. Portanto, vocês perceberem a diferença que existe neste tipo de diferentes meios ambientes. E esta, obviamente, alteração deste meio ambiente vai fazer com que nós, condutores, tenhamos que adaptar a nossa condução, a maneira como conduzimos, a estes diferentes meios ambientes, a estas diferentes situações. Por isso é que estes 4 elementos são os principais, ok? E têm muita importância. E tudo o que nós vamos dar a partir daqui vai, em grande parte, girar à volta destas 4 palavras. O objetivo da existência deste sistema de circulação rodoviário é para que exista segurança, para que exista comodidade, para que exista economia, para que exista proteção ambiental, para que exista progresso e para que exista fluidez. Tudo tem que assentar nisto. Tem que haver segurança nossa e dos outros, comodidade, economia, proteção do ambiente, progresso e fluidez. Conduzir já agora, fluidez tem a ver com tem que haver circulação. O trânsito tem que circular. Portanto, não pensem que, em termos de condução, que o ir devagar demais também não são prejudicados ou não são ou não podem ser penalizados. Podem, quer seja em exame, quer seja no vosso dia-a-dia. A partir do momento que nós andamos a circular, a prejudicar a normal circulação dos outros, também, obviamente, podemos ser multados. Também é contornação. A partir do momento que nós sejamos condutores não defensivos,
condutores que não tínhamos cuidado com todas estas normas, todos estes cuidadinhos que vamos, obviamente, falar e reforçar e recalcar ao longo destas aulas todas, aumentamos o risco do acidente. Ou seja, o acidente é a primeira causa de que quando nós não cumprimos estas coisinhas todas, estes parâmetros todos que nós vamos dar ao longo desta formação. Não é por nada que cerca de 90% da sinistralidade rodoviária, ou seja, dos acidentes, é por falha humana. É por, ok, erros do condutor, erros do peão, por exemplo, ok? A velocidade, as manobras perigosas, a ingestão de bebidas alcoólicas, os medicamentos, as drogas, a fadiga, a sonolência, ok? O estado físico e psicológico do condutor, o desrespeito das regras e sinais de trânsito, certo? São, sem dúvida, das maiores falhas humanas. Sendo que a principal, e aquilo que nós falamos e que é importante, porque acaba por ter ser um aspecto, em grande parte, a nível da nossa personalidade, a nível da nossa atitude, ou seja, a falta de atitude ou ter uma atitude incorreta ao volante, tem a ver com a falta de interação com o outro. A incorreta avaliação que o condutor faz das diferentes situações que está. Certo? Ou seja, vocês simplesmente veem um obstáculo, mas como pensam que ainda estão longe e não começam logo a reagir, muitas vezes nem têm noção de que aquele obstáculo possa vir a ter alguma influência na vossa trajetória ou na vossa velocidade e simplesmente tomam reações muito tardias. E depois aquelas situações da falta da tal comunicação, ou porque fazem uma manobra sem sinalizar ou sinalizada em cima da hora, ou porque vem um veículo ultrapassar e nós, em vez de facilitarmos a manobra, prejudicamos a manobra, ou seja, ainda aceleramos por cima. Portanto, esta falta de interação, esta falta de cooperação que vocês têm em relação ao outro para mim, ok, é dos fatores que mais contribuem para o acidente. Ok? Certo? Portanto, dentro das falhas humanas, isto é o principal. Mais uma vez, e repetindo, nós não vamos acabar com os acidentes. Vão existir sempre, ok? Mas nós podemos minimizar o risco de o termos e, se o tivermos, minimizar pelo menos o risco de danos humanos, de vidas humanas. Isto é possível. Não é possível terminar ou acabarmos com os acidentes, acho que toda a gente tem noção disto, mas podemos reduzir em muito, ok? O número de acidentes e, sobretudo, o número de vítimas. Se formos corretos e fizermos as coisas de maneira correta. Ok? A sorte procura-se. Às vezes, ter um acidente, nós dizemos que azar. A sorte procura-se. Ok? Certo? Está entendido também esta parte do acidente? Sim? Ou já adormeceram? E tudo isto é importante. Vamos então, ok, já estou a gostar mais agora. Vamos então para as 3 etapas da condução. Deixa-me ir aqui. Nada disto que eu queria. Ok. 3 etapas da condução. Alguém se lembra? Qual é a primeira? Quero começar a escrever. Qual é a primeira? Já falámos. Não é informação, é recolha a informação. Segunda,
tratamento de informação, ou também chamado análise e decisão. A última etapa é exatamente a ação. Em relação à recolha de informação, certo? Ela é feita essencialmente através de dois sentidos. O sentido e o sentido audição. É claro que os outros sentidos também podem, de uma maneira ou de outra, contribuir para a segurança rodoviária. Pode-nos cheirar a queimado e nós começamos a notar, através do olfato, que alguma coisa está a passar com o nosso veículo. O tacto, que tem a ver com o sentir o volante também, mas também podemos notar uma superfície quente no nosso veículo de uma forma anormal, em que pode querer dizer alguma coisa. Portanto, não quer dizer que os outros sentidos não possam, de uma maneira ou de outra, contribuir para a segurança rodoviária. Agora, em termos de recolha de informação, certo? Que é o ver, certo? Ainda se lembram qual é a visão em graus? Que temos que ter 360, 180 os espelhos, 180 os ângulos mortos, o olhar. Ok? Certo? Portanto, o nosso campo visual, que foi aquela imagem que eu projetei, não se esqueçam, olhar o mais longe possível, olhar para o limite do nosso veículo é quando estamos a fazer alguma manobra, tentar sempre recolher o máximo de informação e começar logo a fazer a parte da interpretação dessa mesma situação. Por isso é que a recolha de informação é dividida em duas subetapas. A exploração perceptiva visual, que é aqui tudo aquilo que nós recolhemos através do sentido visão, e a parte da identificação, que é quando nós começamos a identificar aquele sinal quer dizer aquilo, aquele veículo parou quer dizer que o condutor pode não estar a ver e abrir a porta, ok? Começamos a ter o conhecimento e interpretar a parte da interpretação daquela informação que estamos a registar. É claro, por isso é que eu digo sempre que esta etapa é a mais importante, que é como uma conta de matemática, que é aquele exemplo que eu dei. Se nós nos enganarmos logo na primeira conta que estamos a fazer de uma equação, o resultado vai ser asneira. Portanto, se nós falharmos nesta recolha de informação, vamos analisar mal, vamos tomar uma decisão errada, vamos executar um comando errado, ou não executamos, ou executamos tarde um comando errado do veículo, ou seja, executamos tarde ou não executamos a ação, e simplesmente mais probabilidade é de nós termos o acidente. Ok? Portanto, obviamente, é a etapa mais importante. Em relação a esta situação da visão, nós falámos que era o sentido mais importante, falámos que a audição, em certas situações, a audição pode-se sobrepor, naquela situação em si, não estamos a ter contacto visual com alguma coisa, com outro veículo, por exemplo, a aproximar-se, mas através do barulho da aproximação desse veículo, poderemos ter noção de que lado é que ele vem, da velocidade a que ele vem, da distância mais ou menos a que ele vem, ou seja, pela intensidade do barulho, ok? Portanto, há certas situações em que a audição se pode sobrepor à visão, certo? Isto, se vocês vão ver, vão fazer testes de treino no fim, ou vão ler as perguntas que lá estão, e vocês vão ver que são perguntas exatamente iguais às de exame, e são perguntas exatamente iguais às que vocês têm na Drivebox. Que as de exame são iguais. Ok? Portanto, isto não estou a dizer isto para vocês, obviamente, decorarem perguntas, mas sim para também descansarem um bocadinho em relação a isto, mas acho que é de fácil interpretação isto que nós estamos aqui a dizer. Ok? Portanto, basicamente, há perguntas que vai ser decorar, porque há matéria que é grave, é isto, é branco, é azul, certo?
Há outras que é da interpretação e há outras que é de vocês perceberem. E se perceberem, não têm dificuldades nenhuma. Ok? Certo? Em relação à visão, que tipo de visões é que nós já falámos? O que é que nos indica a cromática? Lembram-se? Capacidade de distinguir. Já estou a escrever mal, no por cima não vejo. Distinguir cores. Ok? Por exemplo, a situação dos semáforos. Diferentes cores. Depois, falámos na estereoscópica. Estereoscópica. Que é a visão em profundidade. É que aqui o meu teclado não tem iluminação e eu não consigo ver bem as teclas. Profundidade. Ou seja, ver ao longe. Avaliar distâncias. Exatamente, muito bem. Já viram que vocês já começaram a fazer apontamentos. Acho bem. É a visão estereoscópica. Depois vou aqui também fazer isto. Ok. É a visão mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem. Esta também é. Ultrapassagem. Esta também é pergunta de exame. Ok? Depois, temos a visão em túnel, e é perda da visão lateral, portanto, afunila. O nosso campo visual é assim. Quando temos visão em túnel, que normalmente é uma consequência da ingestão de bebidas alcoólicas, ou da fadiga, ou do cansaço, ou da droga, ou da medicação, e faz isto, afunila. Portanto, é perda de visão lateral. E depois temos a visão. Vocês já compreendem, não é? Se eu der erro, já sei. Tenho que andar aqui. Visão noturna. Ok? Basicamente há uma perda significativa da visão periférica. É significativa. Eu escrevo. Eu que sou um escritor. Significativa da visão periférica. Ok? Certo? Há uma redução, é um tipo de condução. A condução noturna é muito mais exigente. Requer por parte do condutor uma maior atenção, ou seja, acaba por dar um maior desgaste. Temos que ali mais concentrados ali, mesmo com os olhos mesmo abertos, não é? Para termos hipótese de conseguirmos ver as coisas a tempo. Okay? Visão em túnel e visão noturna. Ok, alguma dúvida? Não? Ok. Não se esqueçam, conselhos, mais uma vez, em relação a esta situação. Olhar sempre o mais longe possível. Olhar sempre o mais longe possível. Ok? Recolher o máximo de informação possível para minimizarmos o risco de termos acidentes. Ok? Certo? Contar sempre que o outro pode errar. Estar sempre em contacto, ok? Com o outro. Tentar que exista sempre comunicação. Perceber se ele nos está a ver e tornar-nos visível ao outro. Ok? Em relação ao tratamento de informação, ele é composto por 3 subetapas. Portanto, já estamos na segunda etapa
da função condução, tratamento da informação, e é durante o tratamento da informação que nós fazemos a antecipação, que é procurarmos o perigo e termos noção desse perigo antecipadamente, é a previsão, prever o comportamento do outro, aquela situação que nós falámos de ele está a ir devagar, ou está perdido, ou está à procura de um estacionamento, bem a bola, possivelmente bem a criança, isso faz parte da previsão, okay? E depois a tomada de decisão. Portanto, o tratamento da informação subdivide-se em 3 subetapas: antecipação, previsão e decisão, que é quando nós decidimos: eu vou fazer isto, eu vou travar, eu vou acelerar, eu vou virar o volante, eu vou meter uma velocidade. Isso é a decisão. A partir do momento que nós tomamos essa decisão e acionamos um comando do veículo, ou seja, vou travar, ou seja, neste caso eu travei, eu virei o volante, eu acelerei, eu engrenei uma velocidade, isso passa a ser a terceira etapa, é a ação. A ação tem uma única subetapa, que é a execução da resposta motora. Eu vou travar, eu vou acelerar, eu vou virar o volante, ok? Esperamos nós que seja a mais correta, seja a ação mais correta para aquela situação. Ok? Alguma dúvida em relação às 3 etapas e subetapas? Tudo registado? Direitinho? Sim? Ninguém quer que eu repita alguma coisa? Tudo ok? Ok. Pronto. Diz lá, Peter, eu não percebi. Aquilo que eu escrevi? Queres ver isto? Isto é fácil de vocês ficarem com isto. Faz um print e depois passas para o caderno. Para ser mais rápido. Okay? Quem quiser, o que é que faz? Faz um print e cola aí, ok? Pronto, abrem uma página, cola no Paint ou qualquer coisa e depois passa. Ok, ótimo. Mas se for preciso repetir, digam. Muito bem. Ok. Ou isso, podem tirar foto também. Muito bem. Aqui, esta parte, já vamos acrescentar um bocadinho, embora seja mais ou menos repetido aquilo que nós falamos, vamos aqui, obviamente, elaborar mais um bocadinho. Avaliação do risco e o risco menor. Isto tem a ver com aquela situação que nós também já falámos de tentar sempre minimizar o risco de ter o acidente, mas, existindo esse acidente, tentar, obviamente, e sempre minimizar o risco de vidas humanas. Quando o condutor se depara com 2 ou mais situações de perigo, no mesmo instante, avaliarmos esta situação do risco menor é muito importante, ou seja, ele terá de escolher qual a mais favorável para si e para os outros. Ou seja, nós tentarmos minimizar sempre a situação do risco de danos humanos. Ok? Como, por exemplo, vocês saberem que se forem para ali vão atropelar aquela pessoa na passadeira, se calhar o melhor é desviarmos. Se calhar vamos partir uma janta porque batemos com o carro no passeio, mas pelo menos não matamos ninguém ou não aleijamos ninguém. Estão a perceber esta ideia? Vamos primeiro, obviamente, e sempre tentar evitar o acidente, na impossibilidade de evitarmos, optarmos então pelo risco menor. Ok? Repetindo, de veras importante vocês terem noção que têm que ter todas as vossas capacidades em ação. A importância de sabermos e termos o controle do veículo, o saber fazer, a prática, é fundamental. Não só uma postura correta para um bom domínio do veículo,
quer seja as mãos no volante, quer seja a posição no vosso banco, quer, obviamente, também a conhecerem o vosso veículo. A capacidade de aceleração do veículo, o comportamento do vosso veículo em curva, a estabilidade desse mesmo veículo. Há veículos que fazem uma curva a uma velocidade e vocês nem sentem nada, e há outros que, se fosse essa velocidade das modelos, estavam todos a tremer. Certo? Portanto, terem noção também dos limites e ter o controle, obviamente, do vosso veículo, tendo para isso também uma posição correta de condução. Obviamente, a importância das capacidades motoras. O condutor deve se encontrar com todas as suas capacidades, quer físicas, quer psicológicas, em pleno, para que possa executar a função condução de forma adequada. Obviamente, existindo algum tipo de deficiência, e não estou a exagerar quando digo, por exemplo, usarem óculos, ok? Não deixam de ter que ter uma restrição na vossa carta, ok? Mas conseguem desempenhar na mesma a vossa função. É claro que depois existem outro tipo de situações, desde pessoas sem pernas, e nós temos um carro, por exemplo, preparado para isso, em que tem um acelerador e um travão que dá para fazer na mão, e o carro é automático, portanto, obviamente depois o carro, o veículo, dependendo da deficiência que a pessoa tenha, pode ser adaptado ou tem que ser adaptado às deficiências que a pessoa tem, ok? Mas não quer dizer... claro que depois há aquelas deficiências que são impeditivas de tirarem a carta. Também existe, obviamente, certo? Pronto. Depois, também, não esquecer da importância dos elementos perceptivos na condução, que é a tal parte da atitude que normalmente é que tem falhado mal. Tem falhado mais. O estado de alerta tem que ser permanente, nós temos que estar ali sempre concentrados, ok? É sem dúvida um dos melhores hábitos que o condutor deve adquirir. Para minimizarmos o risco de falharmos, o nosso estado de alerta tem de ser permanente. Coisas simples que nós falhamos, que muitas vezes até nem temos consciência de, e fazemos até porque isto é fácil de fazer, como por exemplo acender um cigarro a conduzir e pode levar à distração, brincar com as crianças que estão a ser transportadas no banco de trás, uma velhinha, utilizar o telemóvel, que é das que se mais fala, mas fixarmos demasiadamente tempo no espelho, portanto às vezes a gente olha para o espelho e fica, olha para uma montra e fica, certo, homens? Olhamos para a montra e ficamos, certo? Isso depois quando olhamos para a frente, Deus me livre. Sintonizar o rádio, regular o sistema de ventilação, limpar o para-brisas com um pano por dentro, tentar enxutar ou matar um inseto que esteja dentro do veículo. Tudo isto, coisas simples, banais, mas tudo isto pode, sem dúvida, levar ao acontecimento, ou seja, ao acidente. Coisas simples, certo? Que se calhar vocês nunca na vida imaginavam que se calhar num curso para tirar a carta de condução ia-se falar nisso, certo? Mas está aqui, não nos escapa nada. Vamos ter alguma pergunta em relação a isto diretamente? Se calhar não. Mas isto é para vocês terem noção que acontece, e às vezes até refletivamente vem um inseto e vocês começam logo ali a dar a mão e continuam a conduzir. Se calhar o melhor é pararmos o carro em segurança, abrirmos a janela, ou então abrirmos a janela, e se ele sair, ótimo. Se ele não sair, vamos lá, paramos o carro e vamos lá enxutar o bichinho. Ok? Estão a perceber a mensagem? Isto, obviamente, é tudo muito, mas mesmo muito importante. Ok? Sim ou não? Ok. Ora bem, vamos então para a última parte da aula e que, obviamente, vamos perder aqui um bocadinho de tempo, mais uma vez, em relação a isto. Perder, entre aspas, nunca é perder se vocês atingirem um objetivo que esse é saberem código, não é? Portanto, isso é o principal. Vamos começar a falar novamente e, basicamente, isto que eu vou passar aqui vocês já têm, basicamente, porque se copiaram o que nós fizemos no sábado, é sempre agora, Fábio, agora é uma aula por cada segunda, terça e quinta, ou seja, são 3 aulas. Uma à segunda, uma à terça, é sempre uma aula
sempre agora. É só verem as datas. É só verem as datas e o horário. É sempre mais ou menos hora e meia da aula. Ok? Pronto. Iniciando. Tempo de reação. Ainda se lembram? O tempo de reação é contabilizado desde que vemos o obstáculo até começarmos a travar. Certo? Que para ser bom, para ser o ideal, em média, deve ser de 1 segundo. Ou seja, nós vemos o obstáculo, vemos que vamos ter que travar, pé no travão. Vemos, pé no travão. 1 segundo. Mas este tempo de reação pode ser afetado. Certo? Quem é que reage? O condutor. Tudo o que pode afetar o desempenho do condutor na condução chama-se fatores rápido. Internos, ok, muito bem. E são eles. Álcool, podem dizer, ou escrever. Medicamentos, muito bem. Sonolência. Estado emocional. Stress. Exatamente. Drogas ou eles chamam de substâncias estupefacientes. Okay, mas depois vamos falar nisso também. Portanto, tudo isto que eu acabei de meter, a fadiga, que também é importante registar, tudo isto que eu acabei de colocar aqui são chamados fatores internos. Estes fatores internos vão influenciar negativamente o desempenho do condutor na condução. Ou seja, vão fazer com que haja uma diminuição da capacidade. E vão fazer com que haja um aumento do tempo de reação. O condutor fica mais lento. Se ficarmos mais lento, vamos demorar mais tempo a fazer as coisas. Este condutor encontra sob a influência do álcool. O seu tempo de reação vai aumentar. Este condutor encontra-se sob a influência de um medicamento ou de uma droga. A sua capacidade vai diminuir. Certo? Entendido? Ok. Depois temos a distância de reação. A distância de reação também é desde que vemos até começar a travar, mas, obviamente, é os metros que o carro anda durante o tempo de reação. Ou seja, se eu demorar 1 segundo a reagir, nesse segundo o carro andou 5 metros, a distância de reação é 5 metros. Se o carro andou 10 metros, o carro andou 20 metros, a distância de reação é 20 metros. Okay? Obviamente, quanto maior for o meu tempo de reação, maior, obviamente, será a distância de reação. Portanto, é os metros que o carro anda durante o tempo de reação. Assim como, desculpem lá os erros, ok? O importante é vocês perceberem. Assim como o tempo de reação, obviamente a distância de reação também será afetada pelos fatores internos. Ou seja, se sair
este condutor está sob a influência do álcool, está sob a influência de alguma droga, está fatigado, está sonolento, a sua capacidade diminui e existe um aumento da distância de reação. Ou seja, se o tempo aumentou, a distância de reação também vai aumentar. Mas, para além do fator interno, a distância de reação também vai ser aumentada pela, obviamente, velocidade. Ou seja, eu se for a 10 km por hora, por exemplo, demorei um segundo e o carro nesse segundo, por exemplo, andou 2 metros. Estou a dizer à sorte. Se eu fosse a 20 ou a 30 ou a 40 ou a 50, ou seja, se a minha velocidade não fosse 10 km por hora, fosse maior, eu podia na mesma demorar um segundo, mas durante esse segundo, como a minha velocidade era maior, o carro andou mais metros. E daí a velocidade também ser um fator que faz com que haja um aumento da distância de reação. Quanto maior a velocidade, maior é a distância de reação. Não tem nada a ver com o tempo. Ok? A velocidade não tem nada a ver, não está aqui escrito em cima, porque não tem nada a ver com o tempo. A velocidade afeta a distância. Quanto maior a velocidade, maior será a distância de reação. Ok? Estando com um efeito de algum fator interno, maior será a distância de reação. Porque, neste caso, sim, o tempo de reação também vai ser maior. Posto isto, vamos para a distância de travagem. E aqui, a distância de travagem de um veículo só começa a ser contabilizado quando termina a reação. Ou seja, começa no começar a travar até o carro parar, como digo eu sempre, esperamos nós, antes de bater, porque ele parar, para sempre. Pode não ser a tempo. Ok? Portanto, a distância de travagem, desculpem, começa... Nós começamos a contar 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros, 6 metros, 100 metros, 200 metros, 300 metros de travagem, a partir do momento, ok, nós metemos o pé no travão e agora o carro vai acabar por parar. Aí sim começa a ser contabilizada a distância de travagem. Ok? E aqui, o que pode fazer com que esta distância de travagem seja maior já são chamados os fatores externos ao condutor, como, por exemplo, condições da via, condições do veículo, a velocidade e a inclinação da via, ou seja, descida. Explicando. Condições da via. O que é que a via, como é que a via pode estar que vai afetar, já súbita, como é que a via pode estar para poder afetar a travagem? A via pode estar como? Molhada, ok? Pode estar com óleo, pode estar com areia, ok? Exatamente, pode ter buracos e danificar alguma coisa. O que é que existe no veículo que pode fazer com que a distância de travagem seja maior? Os pneus, ou seja, digamos carecas, ou alguma anomalia no sistema de travagem. Por exemplo, velocidade, eu aqui escrevo bem. Em relação à velocidade, obviamente, quanto maior for a velocidade, mais metros o carro vai andar. Eu pus lá o pé no travão e ele voa a mais velocidade. O porquê da inclinação da via, principalmente numa descida?
Nós vamos a 100 em plano, vamos a 100 a descer. Quando metemos o pé ao travão, na parte da descida, os metros que o carro vai andar vai ser maior. Assim como se fosse uma subida, ia ser menor, porque a própria inclinação trava o carro. Ok? Peter, tira lá. Já está? Está feito o print? Ou a foto? Olha, depois apaga a minha foto, está bem? Entendido? A distância de travagem, não se esqueçam, vai ser afetada pelos fatores externos. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com fatores internos. Ok? O que pode fazer com que haja um aumento da distância de travagem são fatores externos, condição da via, condição do veículo, a velocidade e inclinação da via. Ok? Ainda vou ser famoso, ainda vou ganhar dinheiro à custa disso. Ok. Logo que me deem uma porcentagem, está tudo bem. Ok. Continuando. Distância de paragem. A distância de paragem vai começar no ver, depois revê a aula, Peter. Ok? A distância de paragem vai começar no ver e vai terminar no parar. Ou seja, a distância de travagem é a soma da distância de reação mais a distância de travagem. É a soma das duas. Mais ou menos, ou seja, basicamente, o que vocês vão ter, que é aquilo que eu costumo desenhar sempre, vamos ter qualquer coisa assim e depois assim. Em que aqui é o ver, aqui é o começar a travar e aqui é o parar. Ou seja, aqui é o DR, distância de reação, e aqui é o DT, distância de travagem. Depois, a soma das duas. Ok? É a distância de paragem. Já agora, esta aqui é afetada pelos fatores internos e velocidade. Esta aqui é perto das 20. Se me tiverem sempre a interromper é pior. Já estamos quase a terminar. Depois quero explicar como é que funciona o resto. Fatores externos e velocidade. Ok? Vamos então construir aquela tabelinha. Mais uma vez, que é para vos ajudar. E isto vocês não encontram em lado nenhum. Muito bem. Ora bem, quando se fala em fatores internos, álcool, drogas, fadiga, medicamento, nós falamos que a distância de reação seria maior. Aumento. Dissemos, certo, que quando estamos sob a influência de fatores internos, a distância de travagem não é afetada. Eu disse, não tem nada, estar com o álcool não afeta a travagem. O que afeta é, nós demoramos é pôr o pé no travão. Se depois o travão, o carro não parar, a culpa já não é do álcool. E o que acontece? A paragem é que é maior. Porque se é esta mais aquela, se esta aumentou,
aquela também vai aumentar. Fatores externos não afetam a reação, mas sim afetam. Ok, Valquíria, já voltamos lá. Eu acho que não apaguei. Portanto, há um aumento da distância de travagem. Por consequência, há um aumento da distância de paragem. Velocidade é o fator que influencia todas as distâncias. Ou seja, quanto maior for a velocidade, maior será a distância de reação, maior será a distância de travagem e maior será a distância de paragem. Podem tirar foto ou fazer print se quiserem. Ok? Está ou não? É isto? Valquíria, é isto que querias? Ok, podemos avançar para a distância de segurança? Vamos para a última distância ou não? Ninguém se opõe? Ok. Muito bem. Para terminar, então, falta-nos apenas e só a distância de segurança. Ok? Primeiro, em termos de código da estrada, a definição de distância de segurança é simples. Eles dizem apenas e só que tem que ser suficiente para pararmos o veículo no. Eu só utilizar isto porque é o que eles utilizam. No espaço livre, no espaço visível, pode ser das duas maneiras. A nossa frente. O que é que eles querem dizer com isto? Portanto, regra geral, não existe uma distância quantificada. Eles não dizem se nós devemos circular a 5, a 10, a 15, a 20 metros do veículo da frente. A única coisa que eles nos dizem é que esta distância, portanto, a distância de segurança diretamente é a distância que vai do nosso veículo ao veículo que vai à nossa frente e que a mesma tem que ser suficiente para que o veículo da frente trave e nós consigamos parar o nosso veículo sem lhe bater. Esta linguagem que eu utilizo é o que eles utilizam. Eles falam no espaço livre. O espaço livre, o espaço visível é isto. Este espaço, vocês calculam, ok? E tem que ser o mínimo indispensável para que ele pare e vocês consigam parar sem lhe bater. Isto é o mínimo. E regra geral é a pergunta que eles fazem. É claro que eles fazem perguntas do tipo: se eu aumentar a minha velocidade, o que é que deve acontecer a esta distância? O que é que deve? Se eu vou mais rápido, eu vou precisar de mais espaço para parar o carro. Ou seja, eu tenho que ir mais longe do veículo. Sempre que aumentamos a velocidade, temos que aumentar a distância de segurança. Sempre que existam condições atmosféricas adversas, ou que a estrada esteja molhada, ou com óleo, ou com areia, eu devo aumentar a minha distância de segurança. Eu devo circular mais longe do veículo que vai à minha frente. Mas às vezes também põe: eu aumentei a minha velocidade. Este veículo, é tal e qual, assim que eles dizem, este veículo manteve. Quer dizer, então, se eu aumentei e que ele manteve, o que é que eu fiz?
O que é que aconteceu à distância de segurança nesse instante? Ela, é um facto, ela diminuiu. Eu aumentei a minha velocidade, o outro manteve. O que é que aconteceu à distância de segurança? Diminuiu. Eu passei a estar mais próximo dele. Porque se ele manteve e eu aumentei, eu cheguei-me à traseira dele. Portanto, vejam uma maneira. Uma coisa é o que acontece, outra coisa é o que tem que acontecer. Eu aumentei a minha velocidade. O que é que deve acontecer à distância de segurança? Deve aumentar. Aquele veículo manteve. Eu aumentei. O que é que aconteceu à distância de segurança? Ela diminuiu. Estou a falar rápido demais? Ou dá para entender? Também é para vos obrigar a ver outra vez o vídeo. Está entendido isto ou não? Ok. Sim. Tem a ver com perguntas que eles fazem. Depois, uma situação específica que sai. Uma situação específica que sai. Sempre que existe uma situação, eles falam, eles dizem-nos, estamos a circular fora de uma localidade. Portanto, esta situação só é válida fora de uma localidade. Estamos numa via em que só temos uma via de trânsito em cada sentido. Isto tudo condiciona. Tem que ser assim. Fora de uma localidade, ok? Uma via de trânsito em cada sentido. Há um determinado tipo de veículos que são os veículos pesados e conjunto de veículos com mais de 7 metros de comprimento, veículos de marcha lenta, portanto, veículos agrícolas, ok? Nunca podem, nestas situações, nunca podem circular a menos de 50 metros do veículo que vai à nossa frente. Menos de 50 metros do veículo que vai à nossa frente. Para quê? Para ser fácil a ultrapassagem. Mas esta distância de segurança só é aplicada fora de uma localidade e nas vias que só tenham uma via de trânsito em cada sentido. Então, aí sim, para pesados e veículos de marcha lenta, existe esta distância de segurança mínima. Ok? Agora, isto que eu vou dizer da reprovação é um tipo de situação que acontece muitas vezes em exame e que vos leva à reprovação porque vocês não querem esperar. A distância de segurança, para mim, vai muito para além daquela distância e da definição de distância de segurança que vocês viram até agora. É importante desde a distância que vocês, por exemplo, guardam no estacionamento. Não vão pôr aqui o carro. Cumpram ou comprem o lugar de estacionamento, as risquinhas, não tendo riscas, tenham, né, para deixar espaço, quer seja para o outro, quer seja para vocês depois saírem. Portanto, respeitem os lugares de estacionamento, não existindo marcações, respeitem a distância de segurança, quer seja neste estacionamento, que já agora é o estacionamento paralelo, quer seja depois, ok, naquele perpendicular, em que muitas vezes vocês estacionam e depois nem dá para abrir a porta. Ok? Portanto, isto também é distância de segurança. A distância que vocês guardam dos outros veículos no estacionamento. Ok? Certo? Assim como vai ser a distância de segurança, quando vocês, por exemplo, têm estes veículos estacionados e vocês passam lateralmente a eles, muitas vezes até estão ou num sítio que nem é permitido estacionar, estão na via pública e vocês têm que dar pisca e contorná-los, não é? E também já vou falar nesta situação. E vocês não se podem esquecer que vocês têm que manter aqui uma distância lateral. É que às vezes a via é estreita e vocês começam a ver, temos aqui o carro estacionado, ok?
e vocês começam a ver aqui outro veículo a vir de frente, por exemplo, certo? E vocês começam ali, mas se lixe. Primeiro, se somos nós que temos, isto vamos aprender, obviamente, brevemente, se somos nós que temos o obstáculo, nós é que temos que chegar aqui e parar e deixar aquele passar. Mas às vezes vocês, não sei porquê, na vossa ideia é tipo, olha, passamos todos, ainda por cima são inexperientes, mas para vocês passamos todos. Vocês não imaginam a quantidade de reprovações que existe por causa disto. Okay? E depois, começam a ver, vem o carro de frente, o outro tem carta, também não vai parar, e vocês começam, às vezes até já estão aqui, e começam cada vez mais a chegar-se, e acabam por, têm medo do carro que vem de frente, e acabam por ir bater no espelho deste. E lá se vai a mãozinha para não se bater no espelho, olha, já está reprovado porque ia bater naquele espelho, e já está feito o vosso exame, e agora incha, que é mesmo assim diretamente a linguagem. Que é para vocês perceberem mesmo que isto não, eu não estou, acreditem que eu não estou a dizer isto, não vos vai ser nenhuma pergunta em relação a isto. Estão a ver? Aproveitem, porque isto dá, é maior. A reprovação prática não fica igual à reprovação teórica. Ok? Pronto. Isto é só para vocês começarem também a abrir a pestana. Outras coisas é, quando vocês às vezes estão aqui e veem o carro a vir de frente, muitas vezes vocês fazem isto, param aqui em cima deste. E depois há sempre esta probabilidade ou de já não conseguirem, e depois vocês pensam que conseguem, e viram, e vão bater com aquela nossa parte aqui nesta parte do carro. Nunca façam isto. Vocês, a partir do momento que decidem, e devem decidir nestas situações, mesmo que até vos pareça que passa, o melhor é vocês parem com antecedência. Podem até já parar com o carro assim meio inclinado, mas parem com antecedência. Não, quando vocês tiverem um obstáculo, um conselho que eu vos dou, não façam, o que é que eu digo assim? Eu costumo dizer, fazem balão. O que é fazer balão? É fazerem esta roda aqui. Porque vocês, quanto mais próximo forem, mais depois a vossa frente vai ter que ir ao outro lado. E depois fazem isto. Não. O que é que vocês fazem? Param cá atrás. Quando vocês passarem num obstáculo, passem paralelo a ele. Ou seja, vocês fazem isto de maneira a quando estiverem ao lado do obstáculo, vocês estejam paralelos, que é para depois, quando chegarem aqui, já passou tudo e regressarem à vossa posição de marcha normal. Não façam balão. Portanto, bem que têm que parar. Parem 2 ou 3 carros atrás. Não há mal nenhum. Nunca façam isto. Vocês estão aí, alguns de vocês até se calhar até estão a rir e vão fazer as neiras. Vocês não imaginam o número de reprovações que existe por causa desta situação aqui, da distância de segurança e depois aqui baterem no espelho. É porque aqui não há quantificação. É mínimo e indispensável para que não batam. Só. Isso é o que existe. Ok ou não? Alguma dúvida? Não? Ok. Em termos de formação, ok? Matéria, terminamos. Esperem aí. Ok. Em termos de formação, terminamos. Agora, o que eu vou dizer é importante porque a vossa formação corra direitinho. Que já expliquei, mas vou reforçar outra vez. Vou partilhar, entretanto também já vos digo a segunda palavra-chave. Vou partilhar o ecrã. Vou utilizar até aqui a Drivebox da Inês, que já falei com ela. Já conseguem ver, certo? Pronto. Algum de vocês já foi ver a data? Atenção, eu penso que é 17. 17 com 5 dá 22. Portanto, o limite, a data limite para terminarem todas as aulas deverá ser 22. 22/6, como é óbvio. Reparem, curso de código, aulas, MSR, bem cá abaixo. Estão a ver? A última aula, que é a avaliação final, está marcada para dia 17/6. Com os tais 5 dias que eu digo sempre que damos para além deste dia,
Portanto, dá 22. Todas estas aulas têm que estar concluídas até dia 22. Imaginem, nós estamos a dia 8/5. Já viram quantos dias é que vocês têm? Só não termina quem não quiser. Portanto, tem que terminar, supostamente, penso que é essa a data, 22/6. É 5 dias para além do dia 17/6. Todas as aulas vão ter avaliação. É isso que eu vou explicar agora, Fábio. Ok? Portanto, o que é que vocês devem fazer agora? Se quiserem rever a aula, já têm aqui a aula, já podem rever. É só abrir. Então, se for preciso, voltem. Devem testes e tem aqui duas coisas para vocês estudar. Ou melhor, podem fazer as duas, que devem fazer as duas. Chegam aqui, tem perguntas e respostas só sobre este tema. Repare, atitudes, condutores, influência à segurança rodoviária. Aqui são perguntas já feitas. Estas 56 perguntas, se vocês lerem bem isto, vão sair nos testes. São as que vos vão sair no teste. Estão aqui, feitas e respondidas. Ok, leram. Vamos fazer testes de treino. Façam os testes de treino que acharem o suficientes para o quê? Aqui vocês podem passar, errar, podem fazer o que quiserem. Afeta-vos, obviamente, no nível de preparação. Portanto, cada teste errado afeta-vos, como é óbvio, mas isso depois vocês têm, no final, tempo para assimilar e tempo para fazendo testes de treino e depois testes gerais e acabam por aumentar a vossa percentagem. Ok? Vocês podem fazer o teste quando quiserem. Agora, a aula, aqui estes quando quiserem e como quiserem. Ok? Quando se sentirem preparados, chegam aqui, carregam nas palavras e metem palavras. Inês, eu já vou meter, ok? Que eu sei que tu estás aí. A segunda palavra-chave, a primeira era, já está. A segunda palavra-chave é, deixa-me sair aqui que eu já não me lembro. 77. 77. Ok? 77. E se repararem, em vez de dar aprovado, o que é que diz? Avaliação. Se eu agora carregasse aqui, eu tinha que fazer o teste. Porque se eu não fizer o teste, ele ia bloquear e só ao fim de 48 horas é que dava para vocês fazerem outra vez. Todas as aulas vai ser assim. Para a aula ficar com aprovação, vocês vão ter que fazer aqui, em avaliação, o teste. Passando, a aula fica aprovada, ficam com a tacinha, vão para a aula da manhã, amanhã já está lá a aula outra vez. Ok? Reprovando. Por isso é que façam destes vários, para quando chegar ali, não reprovarem. Só reprova quem for com cedo ao pote. Quer terminar a aula, quer fazer logo a avaliação, não faz teste. Aliás, isto do bloqueio só acontece porque a maior parte de vocês, o que é que fazia? Fazia a aula e a avaliação. Reprovava, fazia outra vez. Já passava, já não fazia mais testes nenhum. Isto é para vos obrigar a vocês fazerem 3 ou 4 testes aqui e depois sim vão ali fazer. E exatamente, fazem primeiro testes e depois é que fazem a avaliação. A aula só fica concluída depois de fazerem a avaliação, não esqueçam. Não fazem hoje a avaliação, não se sentem seguros. Não há problema nenhum. Podem fazer a avaliação durante o dia da manhã. Podem fazer na quarta. Não existe um limite para vocês fazerem aula a aula. Existe um limite no fim. Sabem é que no fim tem que ter todas concluídas. Não existe. Esta aula vai ficar sempre disponível aqui para vocês fazerem. Que teste? O da avaliação? Se fizeres um e errares, só posso fazê-lo quantas vezes? Só que todas as vezes que errares, ficas 48 horas à espera. Testes, podes fazer o que tu quiseres. Testes de treino, podes fazer o que tu quiseres. Teste de avaliação.
Sabes é que todas as vezes que reprovares, ele fica 2 dias sem poderes fazê-lo outra vez. Claro, o objetivo é esse, é obrigar-nos a treinar. Todas as aulas vão ter que fazer isto, ok? Não existe um limite, que era o que eu estava a dizer, para vocês fazerem em termos de aula a aula. O único limite que existe agora é o tal 22 do próximo mês. Até lá, sabem que têm que ter as tacinhas todas. Ok? Uma aula por dia, sendo que sempre que a aula esteja... Era o que eu estava a dizer. Hoje não se sentem seguros para terminar esta aula. Não têm tempo, não se sentem seguros. Podem fazer durante o dia da manhã. Ao fim da tarde, dá para vocês assistirem na mesma sempre à aula desse dia e dá para vocês fazerem a aula da manhã. Exatamente. Há outra hipótese. Quem quiser fazer na hora, quem não quiser, imagina que reprovam na avaliação, ok? E simplesmente não querem esperar 48 horas. Vão aqui onde está aqui o homenzinho, estão a ver aqui, que é a vossa carteira. O que é que fazem? Carregam aqui, carregam com 10 euros, ok? Ficam com um saldo de 10 euros e ao carregarem, quando reprovam, ok? Ao carregarem em cima da... pretende desbloquear, ele desconta-vos 2 euros e vocês já podem efetuar na aula, já podem efetuar logo a avaliação outra vez. Nesse caso, obviamente, já não tem que esperar as 48 horas. Certo? Ok? Mas lá está. É uma situação que só fazem se quiserem. Eu repeti, até falei isso na última aula, mas hoje nem ia falar no sentido de não é esse o nosso objetivo. O objetivo é que vocês façam direitinho e passem na avaliação. E fiquem com conhecimento e treinem. Ok? Portanto, isto não é obrigatório pagar. Podem esperar. Pode acontecer. Podem esperar as 48 horas que mesmo assim ficam com tempo para fazer a avaliação. Ok? Não se esqueçam nos testes. Não façam retroceder. Fazem. Não se esqueçam que eu vou fazer isto. Teste. Terminam o teste. Finalizar. Voltar. Nunca façam retroceder cá em cima na página. Porque se fizerem retroceder, vocês podem me dizer, Bruno, eu passei no teste, mas a avaliação bloqueou. Bloqueou é porque deu reprovado. E se deu reprovado, certo? E se deu reprovado é porque vocês fizeram o teste ou reprovaram mesmo, ou anularam o que fizeram. Porque o retroceder anula o que fizeram. Certo? Pronto. Obviamente isto, depois eu vou-vos dar estas dicas. Vocês vão estar em direto comigo. Ok? Portanto, estou sempre aqui amanhã outra vez em direto, quinta-feira outra vez em direto. Salvo alguma exceção, vou estar aqui sempre em direto. Obviamente, tenham dúvidas. E se tiverem dúvidas, tem um grupo do WhatsApp também. Ok? Portanto, façam isto. Quem tiver hipótese, de manhã, vê o resumo, tenta até procurar documentação, faz um teste de diagnóstico, vem aqui e faz logo aqui um teste de treino antes da aula. Chega ao final da tarde, ok, não vão poder, está lá a gravação, não se esqueçam, podem ver por gravação. Há quem, por exemplo, imaginem que amanhã vocês até nem têm disponibilidade às 8h30. Procurem. Se tiver lá a gravação da aula 2, podem começar já a fazer a aula 2. Até podem ver a aula 2 e chegarem às 8h30. Querem estar em direto comigo? Estejam em direto comigo também. Sim, está lá sempre. É sempre às 18h30, segundas, terças e quintas. Exceto depois as avaliações, que as avaliações já não há direto. Depois explicamos, quando chegarem à parte da avaliação, eu explico-vos como é que faz isso. Na aula 11... certo? Eu explico, ok, amanhã é a avaliação, vocês têm que fazer isto. Ok? Certo? Estudem, dediquem-se. Certo? Concentrem-se. Isto é simples se vocês levarem isto tudo direitinho. Tá? Registadas as palavras-chave tudo direitinho? Pronto. Alguma dúvida? Já sabem. Cuidado com o horário. Às vezes nós não nos dominamos. Ontem mandaram mensagens a um domingo, uma ou outra eu consegui responder. Atenção, tenham cuidado, há pessoal que não gosta disso por causa das notificações. Eu, se tiver tempo, às vezes até respondo. Ok? E às vezes não respondo, senão depois respondo a um, respondo a outro, depois tenho que responder ao outro e passo o domingo a responder. Então tenham atenção, até às 9, mais ou menos, de cada dia, a partir das 8h30 da manhã até às 9 da noite, acho que já é um bom horário para vocês exporem dúvidas. Acho eu. Já é mais alargado que uma escola de condução normal. Não está aberta assim tantas horas como vocês sabem. Ok?
acho que está tudo explicado. Qualquer dúvida, mandem mensagem, ok? Foi um prazer mais uma vez estar aí com vocês. Obrigado por estarem aí e até amanhã.